Julia, os episódios do podcast, eles bem que podiam ter um pouquinho menos de tempo, uns 20 minutos estava ótimo. Nossa, que saudades dos episódios de 40 minutos, por que você não volta com eles? Uma resposta: não sufoque a artista. Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori. E esse podcast surgiu para conversar com vocês sobre temas que não cabem em 15 segundos de um story. Durante esse episódio, eu vou pegar um tema, conversar com vocês a partir das minhas experiências, a partir do que eu venho estudando, para entender um pouco melhor a minha rotina e quem sabe talvez te ajudar a pensar sobre a sua rotina também. Essa introdução, ela não é fictícia. Realmente teve um episódio, na verdade vários episódios recebem comentários sugerindo durações, querendo que os episódios sejam mais concisos ou então enaltecendo episódios que são um pouquinho mais elaborados e longos. E eu não acho isso um grande problema, não tenho problema com isso. Então pode continuar comentando, falando o que você acha e até dando sugestões. Inclusive, criando conteúdo, a gente tá muito sujeita a isso. Mas eis que, em um desses comentários, alguém respondeu: não sufoque a artista. E quando eu li, eu pensei assim, nossa, estou já nesse patamar artístico, e eu até me senti um pouco defendida, acolhida, sabe? Só que depois, isso já tem o quê? Umas 3 semanas? Depois eu comecei a receber este meme no meu feed. E aí que eu fui entendendo que realmente era um meme, uma trend, sei lá, que tava rolando, com muitas pessoas respondendo a comentários, às vezes sem noção, mas às vezes só, sei lá, pitacos que dão na vida das outras pessoas, respondendo não sufoque a artista. E eu, depois de dar muitas risadas, fiquei pensando, nossa, isso tem muito a ver com a minha rotina. Isso tem muito a ver com, inclusive, um momento da minha vida em que eu me dediquei a estudar rotinas de artistas. Então, foi aí que surgiu o tema desse episódio de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você não ache que é uma forçação de barra para poder surfar nesse meme, mas estamos falando tanto sobre isso que talvez valha a pena a gente puxar um pouquinho dessa atenção para pensar. Eu não vou levar ao pé da letra as situações em que essa frase é usada, porque, enfim, tem um tom cômico, sabe? Lembro muito da minha época de vestibular sobre Explique o humor da tirinha. E, inclusive, vendo os comentários das pessoas, quando eu via esses memes, muitas pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Não sei de onde que surgiu, não sei, enfim, exatamente explicar sobre esse meme, mas eu, lendo, dei muita risada. E achei ótimo. Em que situações a gente poderia aplicar o não sufoque a artista? Talvez situações em que a gente nem quer a opinião dos outros, ou que a opinião dos outros está mais atrapalhando do que ajudando, ou estabelecendo certos limites do tipo, não te dei essa intimidade, meu amor. É óbvio, tá? Não estou falando do que aconteceu comigo. Eu me exponho e peço, fico aqui pedindo todo episódio a opinião de vocês, então não é sobre essa minha experiência em particular, mas é sobre, por exemplo, diversos pitacos que dão em projetos meus sem eu ter pedido. E no fim das contas, também tem muito a ver sobre todo mundo querer interferir no processo, sendo que o que a gente quer entregar é um resultado final. Eu também tava rolando o feed esses dias, e aí eu vi um corte de um episódio do MasterChef em que sei lá, quem que era o participante estava cozinhando, fazendo, sei lá, um negócio que aparentemente ele sabia o que ele estava fazendo. E os chefes começaram a perguntar, mas será que isso vai dar certo? Mas não vai ficar muito doce? Mas já não tem acidez? Sei lá, comentários. É isso que o participante falou assim, dá um tempo, deixa eu fazer o que eu tô fazendo, porque eu sei o que eu tô fazendo. Você tem momentos assim na sua rotina? É óbvio que algumas de nós trabalham com muitas atividades envolvendo criação, envolvendo essa criatividade, projetos com, enfim, esse teor. E muitas de nós, não. Por mais que eu seja uma criadora de conteúdo, a minha vida, ela não, sei lá, minha rotina, ela não tem um enorme espaço de criação, de criatividade, assim. Então, momentos muito específicos. Bom, agora
voltando ao tema Não Sufoque Artista, deixamos muito claro, né, que eu não estou me colocando numa posição de artista e se você entende o humor da tirinha, se você entende o humor do meme, você não se considera uma artista para poder falar sobre isso. Mas eu gosto de pensar em todas nós como criadoras. Júlia, mas você é criadora de conteúdo, óbvio que você é criadora, tudo bem. Mas por mais que boa parte da nossa rotina nem tenha tanto pensamento envolvido, tipo, toco o despertador, acordo, preparo meu café, que eu faço todos os dias, a mesma coisa. Pego o ônibus, vou trabalhar, trabalho, respondo e-mails, faço reuniões, volto pra casa, vou pra academia, tomo banho, deito na cama, capoto, durmo. Isso daí não me parece ser um momento, né, tão elaborado assim de criação. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que exista algum resquício, algum espacinho de momento na sua rotina em que você sente que você cria algo. E aí eu não tô levando pro lado tipo, fazer um quadro. Não tô levando por esse lado artístico, mas levando pro lado de que você pega uma ideia, pega outra ideia, processa e cospe e joga pra fora algo. Tem um episódio, não vou lembrar aqui o nome, mas que eu falei sobre o tempo de pensamento, que a gente tem muitos blocos de tempo pra fazer, mas às vezes a gente exclui completamente da nossa rotina o tempo de pensar. E normalmente quando a gente tem algum tipo de desafio criativo, pensando em criativo como criar e não como ser, sei lá, super original e super diferentona e super autêntico, enfim. Não, pensando em criar algo, quando a gente tem esse pequeno desafio, a gente precisa de um tempo para pensar. E esse tempo para pensar tem muito a ver com essas conexões de ideias. E eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha isso, porque pelo menos na minha experiência particular, eu não preciso ter uma rotina inteira de criação e autenticidade e nada muito elaborado, mas eu preciso ter alguns pequenos momentos em que eu coloco pra fora, em que eu cuspo algo de dentro de mim. Essa frase ficou meio nojenta, né? Mas vocês entenderam. Pode ser que seja um projeto, por mais, sei lá, quadrado que seja o seu trabalho, algum projeto em que você vai colocar um pouco de você aquele projeto. Se você tá na faculdade, na pós-graduação, enfim, no mestrado é óbvio, né? A gente tá produzindo, criando o tempo todo. Pelo menos pela minha experiência, né? Óbvio, da filosofia demais, mas eu acho que mesmo em áreas um pouco mais laboratoriais, sei lá, a gente coloca um pouco de nós, né, na reflexão. Na faculdade, eu lembro, os meus trabalhos acadêmicos tinham muito disso, de pega um tema, no meu caso tinha muito, pegue uma obra. Então, um filme, um cineasta estuda e faz uma conexão entre essa teoria e esse filme. E a partir do momento que eu faço essa conexão, o ligar os pontos é colocar um pouco de mim, sabe, no mundo. E agora, faço um adendo. Não é a minha expertise. Eu não tenho anos de estudos em criatividade. Não é um tema nem que eu costumo parar para ler um livro sobre. Eu não me considero uma pessoa assim super criativa e que tem várias ideias inovadoras e pipipipopó. Eu acho que não tenho nenhum livro sobre criatividade. Eu tenho um livro que eu li uma vez sobre escrita, enfim, mas não é um tema que eu estudo muito sobre. Então, a partir de agora, estou falando pura e simplesmente da minha percepção. E essa minha percepção sobre a criatividade, na minha cabeça, quando eu falo de criatividade, eu penso exatamente nisso. Eu tenho coisas, ideias, fragmentos no meu pensamento e eu converso, faço uma conversa entre essas duas ideias, 2 fragmentos, 3, 4, 5, enfim, o que for. E por mais que eu não me considere uma pessoa criativa, eu sou muito boa em criar essas conexões. Não boas conexões, mas conexões, tá? Sou boa em criar conexões, não boas conexões. Então, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, mas como que você consegue ter as ideias para toda semana ter um episódio do podcast? Não esgotam as ideias? Ou então, você já não falou sobre isso? Como assim que você tá falando de novo? É porque se eu trago um outro olhar, se eu trago uma outra conexão, já é um episódio diferente. E eu tenho essa facilidade de, por exemplo, tá rolando meu feed e ver um carrossel de memes sobre não sufoque artista e pensar assim, nossa, realmente, os artistas
precisam de um tempo de criação. Os artistas precisam de um refúgio, uma bolha, entrar assim numa redoma em que ninguém vai atrapalhar, porque uma rotina criativa precisa disso. No limite, não estamos falando de artistas, estamos falando de qualquer pessoa que cria. E dado que criar não significa criar algo super original, espontâneo e autêntico, sei lá o que, não, significa pura e simplesmente colocar um pouco de você no mundo. Então, no limite, estamos falando isso para todas as rotinas. E fiquei pensando nisso, foi essa minha semana, tá? Como que você se relaciona com esse tema? Você se considera uma pessoa criativa ou não tanto assim? Eu vou deixar, sempre deixo, né? Eu normalmente deixo enquetes aqui e eu gosto muito de ver as respostas de vocês. Então, marque aqui se você é uma pessoa criativa ou se você não se considera muito criativa assim. E sempre tem os comentários aqui do episódio que você pode compartilhar um pouco sobre a sua experiência. O que você acha que é criatividade? O que você acha que é criar algo? Além disso, existe algum momento, alguma situação de criação na sua rotina? Às vezes, você comenta algo, outra pessoa que achava que não existia esse momento na rotina lê e aí começa até a refletir. Então, eu gosto de fomentar esse espaço de compartilhamento de insights e ideias. E vai me acompanhando, tá? Porque comecei falando sobre o meme Não Sufoque Artista, estou dando uma volta um pouco grande para a gente criar aqui uma base sobre o que vamos falar que é a criação, para depois entender o sufocamento, tá? Mas, de novo, a partir da minha percepção, quando eu penso em criatividade, em criação, eu tô pensando nessas conexões entre ideias. Ou seja, eu tenho A, eu junto com B, converso com B, mais B, sei lá o quê, uma ponte, uma ligação, e isso vai resultar em C, em um outro elemento. Necessariamente, eu preciso ter A e B na minha cabeça. E esse A e B que eu entendo como repertório, que eu entendo como fragmentos, coisas que a gente foi captando ao nosso redor. E aqui, um parênteses, vocês começam a perceber esse meu traço tóxico do pragmatismo, né? Tipo, até para falar sobre criatividade e artistas e rotinas de artistas, a querida fala A mais B igual a C. Eu tenho um pouco desse conforto e segurança nas coisas muito objetivas. Faz parte de mim. Por isso que durante o colégio, durante a minha primeira graduação, eu só trabalhava com números. Não queria saber de mais nada que não fosse números. Tinha pavor de respostas na prova, assim, que não eram, tipo, ou é isso ou é aquilo, que não eram objetivas. Por isso que eu amava matemática, química, às vezes até biologia, mas eu tinha pavor de redação. Como assim, né? Tem um mundo de possibilidades, como que eu vou lidar com isso? Ou até algumas perguntas mais abertas de história. E se você bem me conhece, vai estar pensando, mas, meu amor, você não fez depois faculdade de cinema e foi fazer um mestrado em filosofia? Sim. Aí eu me joguei naquilo que eu estava realmente apaixonada, por muita coragem, então eu me considero uma pessoa muito corajosa de ter dado esse passo. E assim, né, no fim das contas, tem pessoas que são boas naquilo que amam, e tem pessoas que amam aquilo que elas não são boas. Então eu nunca fui uma pessoa que, sei lá, desde sempre tinha essa facilidade com criatividade, com reflexões e... Não, mas eu me apaixonei por isso. E aí, enfim, foi um grande trabalho fora da minha zona de conforto. Mas voltemos ao nosso tema. A gente precisa de um repertório. A gente precisa das nossas anteninhas ligadas para poder criar algo. Ou seja, sem A mais B, eu não consigo criar C, certo? Inclusive, esse é um dos pontos que eu até comento com as minhas alunas dentro do clube, as sócias do Clube Rotina Perfeita, que muitas vezes quando a gente tá com algum tipo de bloqueio na hora da escrita, da dissertação, do TCC, do mestrado, enfim, do que for, às vezes falta o repertório, às vezes falta um pouco mais de leitura. E normalmente quando a gente tem um repertório muito grande, a gente cria com muita facilidade. Então, sim, é importante a gente ter um momento de captar coisas do ambiente. O que uma professora minha de criatividade uma vez falou, de ligar essas nossas anteninhas e receber a frequência do que tá rolando. Então, vamos supor, eu tenho um projeto. Na fase de start, de concepção desse projeto, é importante eu estar com o meu olhar aberto e receber o que possa ser incorporado no meu repertório, né? Óbvio que repertório é uma coisa que você constrói, né? Com o tempo. Às vezes, algo que eu tive na minha faculdade, no primeiro ano da faculdade, 10 anos atrás,
Sei lá, pode acabar juntando aqui com uma ideia. Mas, além disso, com um objetivo em mente, a gente olha para o mundo de outra forma, a gente conversa com pessoas de outra forma, a gente consome conteúdos de outra forma. Mas é necessário, é preciso, atenção, saber parar. É preciso saber, ok, já fiz o meu momento de abertura, agora eu vou parar, vou aceitar que o que tem tá dentro de mim e eu vou criar. Se a gente continuar recebendo interferências inúmeras a todo momento, pitacos, críticas, mesmo que sejam construtivas ou até sendo inundadas por outros conteúdos, a gente fica, adivinha, sufocada. Não sufoque a artista. E não me parece uma coincidência que grandes artistas precisavam de um isolamento extremo, tá? Tipo, da sociedade. É por isso que, por exemplo, muitos escritores funcionam bem de madrugada. Então, tipo, a cidade está toda dormindo, ninguém vai interferir no meu momento, aí eu sustento por um longo período. Não vou me comparar com escritor, não vou me comparar, obviamente, com, sei lá, o Kafka. O Kafka, ele era um escritor que tinha um trabalho super quadradinho em escritório durante o horário comercial, voltava para casa e aí escrevia, às vezes até sem dormir praticamente. Não estou me comparando, mas durante o meu mestrado eu precisei criar algum tipo de estratégia, porque eu não conseguia me concentrar na minha pesquisa, na minha escrita. Então, eu que estava acostumada a acordar às 8 da manhã, passei a acordar às 5 da manhã, para poder ter um momento lá das 6 até as 9h30, 3 horas e meia que fosse, mas sem nenhum tipo de interrupção. Muito parecido, talvez, com o Murakami. Não sei se vocês conhecem um ótimo, excelente escritor japonês que também tem esse hábito de acordar, eu acho que até 4 da manhã. E aí ele trabalha, né, provavelmente na escrita dele, durante 5 horas, 6 horas. E aí depois o resto do dia é reservado para atividade física. Ele é super fã da corrida. Inclusive tem um livro dele sobre isso que acho que pode ser interessante de ler. A artista, que às vezes fica super em alta, Abramovich, não sei se vocês conhecem também, com muitas instalações e intervenções, enfim, com muitas instalações e intervenções, ela pratica os retiros dela. Então, por mais que o trabalho dela envolva o público, tem vários vídeos no YouTube dessas intervenções que ela faz, ela normalmente passa por longos períodos de isolamento antes de colocar no mundo a sua criação. E tudo isso me faz pensar, por que será que é tão importante para diversos desses artistas, aí sim artistas de verdade, terem esse espaço, eu imagino muito uma bolha, sabe? Impenetrável. E aí eu comecei a pensar e refletir em algumas possibilidades. Se você tá no processo de criar e você continua recebendo outros insights, parece que as coisas voltam sempre pro ponto inicial, sabe? Então, eu tenho um projeto, aí eu começo a engatar no projeto, só que aí vem mais uma informação. Aí parece que eu tenho que voltar e refazer tudo desde o começo. Estar muito aberta no período inteiro da sua criação pode significar ter a impressão de que ficaria melhor se você colocasse essa outra variável. Quando que, no fim das contas, se você for perceber, passaram meses e meses e você não caminhou com a sua criação, com a sua ideia. Ou então, os feedbacks excessivos. Às vezes a gente até passa a depender desse tipo de aprovação e reafirmação de que tá tudo bem, você tá no caminho certo, né? Enquanto que isolado e sem ter nenhum tipo de interferência externa, você não tem opção senão confiar no que você tá fazendo, que aquele trabalho é o melhor trabalho possível. E, de novo, estou sendo muito repetitiva, mas todo episódio eu trago isso. E o que isso tem a ver com a minha rotina, Julia? Talvez exista algum tipo de projeto, algum tipo de trabalho, algum tipo de lado criativo na sua rotina em que você tá se expondo demais, enquanto que, tudo bem, o momento de abrir o seu leque é importante, mas talvez você possa adotar práticas um pouco mais isoladas, um pouco mais dentro da sua bolha. Quando eu tava lendo o Essencialismo, ele fala primeiro, né, sobre esse momento de abrir, de explorar, mas o próprio autor, enquanto estava escrevendo, percebia que não caminhava, até que ele entendeu que a única opção dele seria ativar o modo monge. E ele configurou respostas automáticas, sei lá, de mensagem, de e-mail, todos os dias. Eu vou chutar, tá, um horário, mas das 6 da manhã até o meio-dia para
não vou responder. Estou no meu modo monge escrevendo meu livro. E aí sim que as coisas começaram a engatar. E trazendo um pouco do meu repertório, que aí sim eu posso compartilhar com vocês enquanto pesquisadora em comportamento, a gente pode até fazer um link com alguns estudos da área motivacional, da motivação mesmo. Eu estava dando hoje uma aula para o clube sobre isso, sobre motivação intrínseca. Tem algum episódio, eu já falei, tem um episódio que eu falo sobre motivação, tem um episódio que eu falo sobre esse estado de fluxo, e quando a gente vai estudar sobre motivação intrínseca, a gente entende que algumas ações orientadas a algum tipo de objetivo, elas podem ter em si o próprio objetivo. Explico. Enquanto eu estou fazendo crochê, eu não tenho um objetivo fora do processo. Aquele processo é meu próprio objetivo. Ou enquanto eu estou lendo um livro sem compromisso, o próprio ler o livro é o meu objetivo. Mas a gente tem muitas atividades na nossa rotina que não são assim. Que o nosso objetivo ele é externo, que a nossa recompensa ela é externa. Então, eu estou lendo esse livro porque eu quero passar na minha prova. Eu estou lendo esse livro porque eu quero bater minha meta de ler um livro no mês. Ou então, eu estou elaborando aqui esse projeto porque eu quero aumentar meu número de seguidores. Ou eu estou elaborando esse projeto porque eu quero aquela promoção no trabalho. E tá tudo bem, é normal que isso aconteça. Mas em atividades que necessitam de muito engajamento, que necessitam de muita presença para poder criar essas conexões, e aí sim tem bastante a ver com a criatividade, a gente precisa no flow, a gente precisa estar no processo, vivendo o processo e sendo recompensada pelo próprio processo. E a todo momento em que a gente depende de feedbacks externos, de validações externas, a minha recompensa não tá mais naquele próprio processo, e sim se aquela pessoa aprovou ou não aprovou. Então, enquanto eu tô produzindo o podcast, se eu fico olhando se vocês estão validando, se vocês estão ouvindo, se vocês estão dando like, curtindo, compartilhando, tudo bem, isso é importante. Mas se eu estou constantemente de olho nisso, eu passo a depender dessa sua validação para poder criar. Sendo que, se eu tivesse focada em desenvolver algo criativo, algo autêntico, algo que é genuinamente meu para vocês, a validação vem por consequência. Talvez eu tenha dado um nó na sua cabeça, principalmente se você tá ouvindo aqui enquanto você tá lavando louça. Como, por exemplo, tava ontem conversando com uma sócia do clube, a Letícia, e ela falou assim, Ju, eu sempre discuto enquanto eu tô lavando louça, então às vezes eu nem comento, mas eu estou sempre lá. Então, se você está me ouvindo lavando louça, fazendo faxina, na academia, o que for, talvez eu tenha confundido um pouco a sua cabeça. Se você é sócia do clube, fica extremamente recomendado a aula Análise de Motivação Intrínseca, que está disponível dentro do clube. Se você não é sócia do clube, saiba que você pode entrar a qualquer momento. A gente tem planos de assinatura, trimestral, anual, para todos os gostos. E sendo uma sócia do clube, você tem acesso pleno aos conteúdos. Mais de 50, 60 aulas, 3 cursos completos para você criar a sua rotina perfeita, para você criar a sua rotina de trabalho, para você criar a sua rotina de estudos, para você conseguir executar o seu planejamento, para você fazer o seu planejamento, para você revisar o seu planejamento. Enfim, tudo que é possível a gente cria. E a cada 3 meses a gente pega um tema para desenvolver um pouco mais. E ir acumulando dentro desse nosso repertório outras formas de olhar para nossa rotina. Então a gente teve um trimestre que o nosso foco foi o nosso corpo físico, então atividade física, alimentação. Agora a gente está no nosso ciclo realizar. Então, como tornar todo aquele nosso planejamento em ações reais e concretas no mundo real para finalizar esse ano de 2024 com projetos feitos e não só ideias que ficaram na gaveta, só no papel. Tem uma pesquisadora, quando eu comecei a fazer essas conexões, que é a Teresa Amabile, psicóloga, que tem um estudo que resultou no livro How to Kill Creativity. Então, como matar a criatividade. E ela fala que essa motivação intrínseca tem muito a ver com a criatividade. E como que essa motivação extrínseca, ou seja, recompensas externas ao próprio fazer, ao próprio processo, são responsáveis por matar a nossa criatividade. Eu tô falando aqui dos feedbacks constantes, de prazos rígidos, necessidade de agradar a todos, ou então validação nas redes sociais. Tudo isso acaba sufocando. Não sufoque, artista. E a partir de tudo isso,
trago aqui pra vocês uma ideia de exercício. Lembra que eu falava nos episódios lá do começo, né? Vamos sair desse fundo do poço juntas? Jogo aqui um problemão pra vocês. Todas essas pressões externas, validações, prazos rígidos que estão acabando e matando a sua criatividade, como que a gente pode, de alguma forma, sair desse fundo do poço juntas? Eu vou propor pra vocês, primeiro, entender se faz sentido na rotina que vocês têm pensar em algum tipo de atividade que necessita da sua criação, do seu olhar, de algo que você vai colocar pra fora e que você não tá conseguindo desenvolver. Então isso é necessário, tá? Pré-requisito para esse exercício. Feito isso, a gente vai criar a sua bolha, a gente vai criar o seu retiro, a gente vai criar o seu modo monge, a gente vai criar momentos na sua rotina em que nada vai entrar, não vai entrar feedback, não vai entrar crítica, não vai entrar nada. E nem prazo. E olha que eu sou a pessoa dos prazos. Eu sou a pessoa de falar assim, gente, tem que ter prazo, senão você vai procrastinar isso eternamente. Mas agora o exercício vai ser, e a criatividade? E a qualidade? A qualidade talvez tenha que deixar um pouco de lado esse prazo rígido. Você pode criar alguns blocos de tempo, ainda mais se forem blocos de tempo fora do horário comercial. Isso é muito particular de cada rotina. Talvez não faça sentido nenhum para sua rotina, mas talvez faça, como fez para mim. Para além disso, a gente pode pensar em mudanças ambientais do nosso ambiente. Como eu falei naquele episódio, algumas semanas atrás, sobre a influência do ambiente na sua disciplina. Então, talvez ter realmente um retiro mesmo. Se for possível, vamos supor, eu estou em planejamento do ano, eu quero focar em pensar em novas estratégias, em uma nova coleção, pensar em coisas que envolvam a criatividade. Às vezes você tem a possibilidade de viajar e fazer esse mini retiro, às vezes até com a sua equipe, sei lá, não tô falando de um mês, eu tô falando às vezes de um final de semana que juntas dentro daquela bolha as coisas funcionam. Talvez tenha a ver com essas notificações. Então, se por exemplo, no meu caso, eu estou atrelando muito a minha motivação do podcast aos resultados, não acessar. Eu não vou olhar as métricas. Sim, é importante saber se está dando certo, é importante saber o que deu certo para replicar. A gente pode ter um momento de análise, mas evitar esse olhar constante, toda hora. Vai ter um momento de fazer essa análise, às vezes pode ser mensal, trimestral, mas evitar olhar. Isso pode ser para outras métricas também das redes sociais. E usar realmente do meme Não Sufoque Artista para momentos em que você tem recebido esses feedbacks e que você vai ter que meio que se policiar pra tipo, tá bom, muito bom, mas não vou levar isso pra mim, porque você já encerrou o seu período de abrir o seu leque e agora você tá focando em construção. Tipo, sabe quando você entra num site, ele tá fechado pra construção? Não está recebendo novas mensagens. Eu já recebi o que eu tinha pra receber, agora eu preciso trabalhar. Bom, este foi o nosso episódio. Não Sufoque Artista. Não pensei ainda no título, talvez seja algo como Rotinas Criativas. Não sei. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Muito obrigada por ter dado 5 estrelas, porque eu sei que se você tá aqui até o final, você fez isso, não é? Por estar seguindo o canal lá no YouTube, ou aqui no YouTube, e lá no Spotify, ou aqui no Spotify, enfim. E não se esqueça que a minha rotina, ela acontece no meu Instagram. Então, você pode me seguir por lá, @jutestori. E se você quiser saber mais sobre o clube, é só clicar no link aqui embaixo. E sempre no site do Clube Rotina Perfeita, você pode ter acesso a toda a nossa equipe para tirar suas dúvidas. E, inclusive, quando vocês mandam dúvidas de conteúdo, será que é pra mim, será que não é? Eu mesma que respondo em áudios, enfim, vídeos, estou à disposição de vocês. Esse projeto tem sido meu grande orgulho, meu melhor momento da semana, então muito obrigada por isso e até a próxima segunda.